Nesse vídeo iremos ver como utilizar esse tópico massa-energia. Temos então aqui a massa-energia, o nosso tópico 3, com assuntos do tópico 3, videoaula sobre o tópico massa-energia, videoaula tópico 3 massa-energia, leitura 3 massa-energia, uma tabela 3.1 da página 40 desse tópico, exercício do tópico 3 e proponha uma atividade de aprendizagem para alunos de ensino médio. A ideia aqui é nós falarmos um pouco sobre como vai ser trabalhado aí o tópico 3. Temos aqui a leitura 3. Você pode clicar aqui o botão direito do mouse e abrir em nova aba. Vai abrir esse texto. Outra opção que você tem é ver a atividade ou clicar sobre ele. Ok? Se você clicar sobre ele, você tem uma desvantagem que vai ser mais difícil de salvá-lo. Para salvá-lo, então eu sugiro clicar o botão direito do mouse sobre o arquivo aqui, do link do PDF. Vai abrir aqui e aí você vai poder fazer o download deste texto aí em PDF. Ou ainda adicionar um atalho ao seu Google Drive, para que você posteriormente tenha acesso a ele. E aí nós temos aí a leitura 3. Vamos dar uma olhada na leitura 3. Ok, fenômenos estáticos, né? Introdução. Nesse trabalho aí, vamos utilizar os dados do aplicativo da Isotope Browser, IAEA, certo? Nós vamos ver aí os números de prótons e números de nêutrons. O número de prótons A é uma tradução, né, do inglês de Zahlen, que quer dizer o número de cargas nucleares ou contagem de cargas nucleares, e o A de Atomgewichte, que é também a massa, né, do núcleo atômico. Tá, então a massa do núcleo atômico é Z mais N. A ordem de medida aí da massa é 10 na menos 27 para o próton, certo? Uma outra unidade de massa atômica é a unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica equivale a 1,666538 vezes 10 na menos 27 kg. Então, 12U seria o carbono 12, certo? Então, o carbono 12 é uma referência para a unidade de massa atômica. Um hélio 4, por exemplo, teria essa unidade aqui, 4,002603U. Tá? Em função da teoria de relatividade de Einstein, né, nós vamos também ter unidade de massa, né, também pode ser dada em forma de energia, né, que vai ser sempre em MeV por C ao quadrado. E aí a gente faz uma simplificação, chama de MeV. C é constante, velocidade da luz. E aí a gente começa a falar dos componentes nucleares aí, né? Os prótons e os nêutrons. Temos aqui a massa dos prótons, a massa dos nêutrons. Para calcular a massa do núcleo, multiplicamos o número de prótons com a massa do próton e o número de nêutrons com a massa do nêutron. E aí temos aqui também a massa do próton, massa do nêutron. Aqui uma nota de rodapé, né? O valor da massa de prótons e da massa de nêutrons podem ser conhecidos através de uma publicação, né? Se você clicar aqui, vai achar a publicação. Tá? Então, se tiver mais interesse em saber de onde vieram esses valores, você pode procurar ali. Algumas estão bem atualizadas, né? Foi revisto recentemente aí a massa do próton e a massa do nêutron.
E para verificar se a massa do próton e a massa do nêutron, ela é de fato a massa do núcleo, então a gente segue esses passos aqui. E aí a gente utiliza a tabela 3.1, que é esta camarada aqui. Se você clicar aqui sobre esse link, você será direcionado a uma tabela, certo? Que já está preenchida, está completa aí. Você pode fazer uma cópia dela para o seu Google Drive e aí utilizar com os seus alunos. Mas aí é interessante você pegar e deletar esses dados, né, aqui da coluna 2 e 3, que está aqui em rosa, né? Você deleta aí e você vai deixar eles preencher, certo? Então, você pode fazer uma atividade colaborativa, você disponibiliza no Google Drive para todos os seus alunos, ou o aluno escreve seu nome aqui, por exemplo, Décio, e preenche os dados aqui. Ele vai preencher esse primeiro e o segundo dado, e aqui nessa coluna também. Nessa primeira coluna ali, ele preenche o número de prótons e o número de nêutrons. Olhando no Isotope Browser, pega o celular e procura lá o nuclídeo de hélio. Vamos lá. Então aqui temos aqui abrindo o Isotope Browser. Pego aqui, digito HE, buscar, e aí vou encontrar vários nuclídeos. Geralmente para fazer esse tipo de tabela a gente utiliza os estáveis. Então podemos usar o hélio 5, ou o hélio 3 ou o hélio 4. Nesse caso foi usado o hélio 4. Então ele procura aqui a massa, massa 4,00260325413. Então é interessante digitar o máximo possível de casas decimais. Pelo menos aí umas 6, 7 casas decimais, para os resultados ficarem mais legais no final, ok? O resto da tabela ela calcula automaticamente. Então, IAEA é os dados que a gente vai coletar do Isotope Browser, e o calculado aqui é calculado em função do número de prótons e número de nêutrons, ok? Aqui ao lado vai aparecer aí um gráfico da energia de ligação por núcleo. E esse gráfico vai ser muito importante para a nossa análise futura aí, certo? E aqui também temos a massa do nêutron, que pode ser colocada, a massa do próton, tanto em unidades U quanto em MeV, né? Cada um deles, o seu quadrado também é importante que se coloque, né? Que tem lá naquela tabela que tem no módulo conhecimentos preliminares, ok? A ideia aqui do texto é que sigamos esses passos, né? Passo 1, então faz o que diz aí, que é preencher o número de prótons e o número de nêutrons, certo? Depois colocar aí a massa desses caras da tabela, ou melhor, dos dados da IAEA, do Isotope Browser, certo? Calcular a massa desses nuclídeos e seguir aí cada passo, certo? Esses exercícios aqui, eles vão ser respondidos lá em exercícios do módulo 3, aí você pode ir preenchendo, pode abrir ao mesmo tempo, né? E enquanto você vai fazendo atividade, você pode ir preenchendo essas informações lá, certo? Essa tabela também pode ser preenchida toda manualmente, né? O aluno utilizando calculadora, e o Isotope Browser facilmente consegue preencher essa tabela aí, ok? E depois vem aqui a formalização de conceitos, né, sobre o assunto. Algumas aplicações, né? Uma delas é a definição do núcleo de urânio 235, né? Então o núcleo urânio 235 ele é bombardeado por um nêutron entra dentro do núcleo, e ele é repartido em bário e em criptônio
e emite 3 outros nêutrons, né? A ideia aqui pode ser feita uma análise qualitativa e também uma análise quantitativa através dos cálculos. Também o decaimento a energia liberada na fusão, certo? Que está assinalada aqui. Tudo isso você vai ver aí no nosso massa-energia.